Fala, meus queridos. Começando mais um episódio do Arocast aqui. Toda quarta-feira, meio-dia e meia, para vocês, trazendo novidades, informações, falando de tanto de investimentos, mundo cripto, negócios. E hoje vamos falar do mercado cripto, vamos falar aí dos projetos, do que a gente está olhando para o futuro. E trouxe aqui um convidado, ele que conhece bem o mercado cripto, principalmente da parte fundamentalista. A gente vai debater aqui algumas coisas. Então, fique à vontade aí. E Felipe, muito bem-vindo, meu querido. André, eu já vou começar fazendo uma confissão aqui, né? Porque apesar de ter um H ali e não um R, né? Eu sempre falava raro, né? Talvez o cara é raro, é uma Mas raridade se não dentro for do... assim, não tem graça. E aí eu fiz Ficou muito bom. eu fiz um Reels, né? Chamando o André o tempo todo de raro, né? Mas, cara, gratidão pelo convite eu tenho um bordão que eu falo que é só o começo, é só o começo. Eu falo muito disso, eu falo isso aí. Cara, obrigado aí por topar. A gente fez algumas lives, fizemos uma live rapidamente, marcamos aqui. E acho que essa é a ideia, né? Eu acho que a gente tem que trocar. E aqui vai ser uma conversa, um bate-papo pra gente falar o que a gente já fala nos eventos, o que a gente fala em qualquer lugar. Só que de forma gravada pra galera ver. Então, bom, primeira coisa, se apresenta pra galera, fala, no final você deixa as considerações, deixa tudo, aí eu vou colocar também na descrição do vídeo, suas redes e tudo mais, mas se apresente quem é essa pessoa que está aqui. Eu digo que eu sou um curioso, né? Ó, coisa mais linda. Não, cara, eu era ou sou, não sei, não pratico mais, digamos que pela CLT. Eu sou jornalista por formação. Também sou psicoterapeuta, né? Antes mesmo de ser jornalista. Digamos que a minha jornada profissional mesmo começou espantando almas. É bem engraçado isso, né? Eu tinha 15 anos e minha avó basicamente me pediu para tomar conta de uma senhorinha que minha avó é cabeleireira e tinha uma senhorinha de 86 anos que não tinha familiar nenhum e precisava de alguém para dormir com ela, né? Porque ela via almas. Foi o meu primeiro trabalho e foi muito engraçado porque eu tinha, sei lá, 14 para 15 anos e eu comecei ganhando uma grana bem legal na época. O salário mínimo era, sei lá, 600, R$ 700 e eu ganhava ali papo de 270 todo mês. Então, para uma criança, né, um adolescente, aquilo ali era uma grana absurda. Na escola eu era o Marajá. E aí foi quando eu comecei, digamos que me interessar pelo mundo de tecnologia, porque depois de, digamos que prestar serviço para essa senhorinha, e eu realmente espantava a alma, porque ela via a alma, eu tinha que ficar expulsando as almas, e parecia um exorcista, tipo um exorcista policial, porque eu ficava, eu vou dar tiro em vocês e tal. E dar tiro como? E aí, enfim, depois disso eu me tornei o web design, né? Foi meu primeiro trabalho com tecnologia e foi o meu primeiro contato com o mercado cripto. Lá em 2011, um amigo meu chegou para mim e fez, cara, tá surgindo, existe o dinheiro na internet, um negócio chamado Bitcoin. Na época eu só queria saber de tocar o meu site e as vendas de loja virtual que eu fazia na época, eu quero lá saber de mané de Isso era que Bitcoin. ano? 2011. Ai, meu Nem Deus. se vendia assim, a gente não tem as primeiras negociações, a precificação, mas nem se você não encontrava Bitcoin para comprar. Era muito difícil. A maior parte do Bitcoin ou vinha de falsetes na internet ou de fato da mineração, né? E eu não vou perder tempo com isso, nada. Esqueci, mané, de Bitcoin. E aí depois eu estudei durante um tempo programação neurolinguística, me tornei marcha pratista e foi quando eu quis me aperfeiçoar em comunicação e fui fazer jornalismo. Aí me tornei jornalista, me especializei em algumas áreas do jornalismo, né? Passei 4 anos trabalhando, até perceber que aí eu já estava, enfim, investia já em bolsa de valores. Enfim, eu não vou entrar nessa Essa parte, parte aí deixa não, ali. mas eu prefiro cripto. Não tenho nada exposto nem em Brasil, né, em termos de ação ou renda fixa. Hoje, ou tá em cripto, ou tá na pior moeda de todas, que é o dólar. Brincadeira, tá? Talvez não seja a pior de todas, né? Não queiram acumular peso argentino. Mas depois disso, eu realmente vi que não fazia muito sentido, porque como estávamos numa corrida de alta agora em 2020, 2021, eu comecei a fazer, tipo, sei lá, o salário que eu tinha, tipo, algumas vezes mais em cripto. Eu disse, vou pedir demissão para tentar viver só do mercado cripto, e assim a gente chegou aqui onde nós estamos. Então, cara, eu digo que eu sou o cara que não me considero maximalista em nada, né? Eu me considero o cara que gosta de descobrir
tudo. E se houver oportunidade daqui a, sei lá, 6 anos, ou ano que vem surgir uma nova oportunidade que seja tão interessante de você se expandir em conhecimento e, claro, fazer dinheiro com isso, eu vou também aproveitar essa oportunidade. Para mim, no momento, essa onda de revolução, a gente está vivendo uma revolução comercial, tecnológica e social através do blockchain como um todo. Então, acredito que essa revolução aí é algo que nós precisamos mergulhar e é por isso que estamos no mundo cripto. Aqui estamos, né? E a gente tenta falar muito disso. Até a ideia, como eu sempre falo aqui pro pessoal, a ideia do podcast é levar esse conhecimento para a galera de um outro jeito, tentar estar em outras redes, então chegar de uma maneira mais simples, porque tem uma barreira muito grande principalmente conhecimento, que é a barreira da educação. Eu acho que a maior barreira que a gente tem no mercado cripto é a educação. E a gente está falando às vezes de pessoas que são bem instruídas, tudo mais, têm uma educação e que chega no assunto por desconhecimento, fala até muita besteira, né? Ou por desconhecer. Até tem uns caras aí muito grandes de mercado, né? Que falam que Satoshi Nakamoto é vendedor. Assim, uns caras que não era melhor falar, não gosto, pronto, acabou. Eu venho do princípio do seguinte, escute, até mesmo pelo, acho que isso é uma base até jornalística, né? Por exemplo, sou cristão digamos que por formação familiar, né? Desde pequeno eu aprendi sobre o cristianismo e tá, minha base, digamos assim, de instrução é toda cristã. Só que eu nunca, por exemplo, apesar de ser cristão, eu nunca fui o tipo do cara de, essa outra religião aqui é coisa do demônio, porque é Uhum. outra religião que não é a minha. Cara, se eu não tenho opinião suficiente para entender aquilo, eu prefiro não opinar. Né? Eu sei que, de acordo com a minha Bíblia, existe Deus e também existe o inimigo, né? O demônio como um todo, enfim. Mas não quer dizer que necessariamente o outro que não está dentro da minha causa, ele seja o meu inimigo. Ele só tem uma causa necessariamente diferente, né? A visão é diferente. E aí, quando a gente traz isso para dentro do mundo cripto, ou na verdade não é nem do mundo cripto, do mundo financeiro como um todo, a gente tem pessoas que querem aprender a fazer dinheiro ou que precisam aprender a fazer dinheiro. Nós temos pessoas que estão interessadas em ensinar as pessoas a fazer dinheiro e existem as pessoas que querem ganhar dinheiro em cima das pessoas, né? E isso, essas pessoas talvez aí, eu acho que o dinheiro ele é consequência de tudo que a gente faz. Se você faz um trabalho bosta, Vai. seu resultado em cima disso em algum momento será bosta. Se você se você tem um trabalho de excelência, em algum momento esse trabalho, eu acredito que se ele for realmente um trabalho de excelência, ele será reconhecido. E o que é que acontece? Cara, recentemente eu vi um grande canal, o cara, recentemente não, faz um pouco mais de um ano, e o cara tem uma base de audiência que passa das centenas de milhares de pessoas seguindo ele, e o cara dizendo que você poderia ficar milionário com Baby Doge. Você até pode ficar milionário com Baby Doge se você botar 900 mil e pegar uma onda de alta lá que dê 15%, você... Tem um jeito fácil de ficar milionário com o Baby Doge. Compra 1 bilhão, você É, vai perder dinheiro e aí você fica exato. milionário. E aí, tipo, você entende que essa mesma pessoa recentemente recomendou um token que, cara, eu acho que qualquer pessoa que entrou no mercado e que aprendeu a fazer uma análise básica, se essa pessoa aprendeu a fazer uma análise básica, a pessoa entenderia que o porquê esse projeto não daria certo. E o cara indicou um pseudo-projeto, vou dizer, pseudo-projeto de inteligência artificial. A galera foi lá, comprou aos rodos. Nas transmissões ele dizia, rapaz, isso aqui não vai dar certo. E aí o que é que acontece? Quando o token foi lançado, houve um despejo absurdo. E quem entrou comprado lá, lascou-se. Então, assim, infelizmente a gente ainda está... E isso é natural, nós teremos joio e trigo em tudo, em exatamente tudo, na área religiosa, na área pessoal, na área emocional, na área financeira também. E, infelizmente, aqui no Brasil, o brasileiro ele tem uma necessidade de ter dinheiro, porque nós temos um país onde o Estado em si é muito pesado para a população, né? A população carrega um Estado muito inchado, onde o peso de custo de tudo é absurdo. Nós temos uma população onde, para ter uma vida, digamos que mediana, ou seja, para você ser médio, você precisa ganhar muito. Eu estava vendo aqui para você ter uma vida média em São Paulo, isso é um absurdo. Você precisa ganhar pouco mais de 12 mil reais
para você ter uma vida média. Tipo, se você tem uma família e sustentar essa família, R$ 12.000 pelo menos para você tentar ter uma vida média. Então, quando você olha para a renda mínima do brasileiro, 1.000 e alguma coisa, não faz nenhum sentido isso. Então, o brasileiro ele precisa empreender ou ganhar dinheiro, fazer dinheiro, na verdade, de alguma forma. E aí, quando a gente vem para isso, o brasileiro ele tem essa ansiedade e quando encontra esses, abre aspas, clickbaits aí dentro da internet como um todo, é por isso que a gente tem tanta pirâmide. Infelizmente. E recentemente eu estava até conversando com o Orlando Teles, um salve aí pro Orlandão, e ele me disse isso. Ele estava conversando com um dos desenvolvedores do Ethereum Name Service e o cara virou para ele e disse: a coisa que a gente mais precisa hoje é de educação dentro do mercado. Infelizmente, o nosso trabalho hoje está entre não só educar, mas tirar a deseducação que alguns Perfeito. criadores ou, sei lá, algumas Algumas pessoas. pessoas estão fazendo aí dentro do mercado. Mas é isso aí. E eu acho que o ponto que você falou é essa parte do brasileiro. Eu tava conversando uma vez com o Boas, que é advogado, a gente tava falando de golpes, né, no mundo, e é exatamente isso. Tem um perfil brasileiro. E que se a gente for estudar, parar para entender mesmo, a gente vê que é muito pela necessidade. E sim, isso vira algo cultural. Então a gente vê que quer o dinheiro fácil, não quer trabalhar. Então a gente vê, pô, o que que você prefere? Comprar a moedinha que pode subir 1000%? Ou você prefere investir, montar um negócio, abrir uma empresa, empreender? Pô, a gente mesmo que produz conteúdo, sabe que o negócio não é fácil. Você tem que estar ali diariamente, tem que estar É um mantendo as redes trabalho. aquecidas. E assim, e muita gente, falando amigos mesmo, não dão nem um clique no like, tá ligado? É assim, é uma questão que as pessoas não têm essa noção. Eu talvez não tinha essa noção antes. E não é por mal. Eu sei que não é. O cara gosta de mim, mas não é Sim. porque. E é tão automático pra ele tá lá com o dedinho indo pro próximo que ele nem dá um comentário. Cara, isso poderia ajudar muito essa parte. E muitas das coisas que a gente faz é mais pra ter audiência, pra chegar em pessoas. Mas não é nada remunerado. Então, tem várias coisas. Esse trabalho é um trabalho árduo. É mais de um ano produzindo conteúdo para você começar a chegar, para você ter sucesso, para você ter pessoas e confiança. Que eu acho que é o que a gente acaba fazendo no dia a dia. É uma parada que eu recentemente fiz uma transmissão sobre isso. Meio que, assim, não fui hateado não, mas algumas pessoas meio que, acho que não curtiram muito. Faz parte. Mas foi o seguinte, você não vai, seguramente, você não vai ficar rico colocando R$ 100 por mês em cripto, R$ 50 por mês em cripto, até R$ 200, talvez a coisa, a partir de um aporte ali, a partir de R$ 500, talvez, no longo prazo fique interessante. Aí muita gente, cara, todo dia tem essa pergunta nas transmissões. No próximo ciclo, tal ativo chega a quanto? E a pessoa acha que aquilo ali é que vai mudar a vida financeira dela. Sendo muito sincero, eu, dentro do mercado tradicional, passei por um ciclo de alta. A gente pega ali o, abre aspas, movimento 2013, 2014, que eu acho que é um reflexo de 2008 para o Brasil. Aí Uhum. tem o governo Dilma como um todo, que é um desastre, uma catástrofe para investimentos no Brasil. A gente tem um recuo gigantesco da bolsa. Eu consegui surfar, cara, eu consegui surfar a Magazine Luiza, né, que trouxe, foi para mim o melhor rendimento que eu tive Até em hoje. mercado tradicional foi esse, né, consegui surfar uma excelente alta também em Petro 4 e em Petrobras. E aí, depois disso eu venho para o mundo cripto. E quando eu entro no mundo cripto, eu tive a sorte, eu vou dizer assim, porque realmente não foi tipo calculado isso, mas eu tive a sorte de entrar final de 2018, começo de 2019. Então, era literalmente uma região de fundo do mercado, né? E eu pude realmente surfar essa alta. De 2019 para cá, estamos em 2023, né? Dentro desses 4 anos aí de mundo cripto especificamente, eu entendi uma coisa que é muito simples, tá? Você pode fazer dinheiro dependendo dos seus aportes, você pode fazer dinheiro. Só que quando a gente fala em mudança de vida, você ou vai empreender, ou você vai ter que ter um negócio e com o resultado desse negócio investir. Eu ganho um salário mínimo e com 200, 300 reais vou mudar de vida. Você não vai mudar de vida, isso é um fato. Isso é uma parada que ou você constrói isso focado em 10, 15 anos. Imagine o cara que acumulou Bitcoin a $3, a $30 ou a $100.
esse cara seguramente mudou de vida. Se ele acumulou muitos bitcoins e E mantém-se não vendeu. e não vendeu, e É. não vendeu. Que talvez seja um percentual minúsculo de carteiras. Se você parar para olhar assim, as carteiras com só acumulação por mais de 10 anos, por mais de 8 anos, são carteiras minúsculas. Então, baseado nisso, eu particularmente acredito que se você quer mudar de vida, ou você tem uma estratégia de longo prazo, e a gente está falando de investimento de mais de 10 anos para um mercado que não tem nem sequer, se a gente pensar em estrutura de mercado, corretora, dinheiro Muita coisa, fiat, cara. a gente não tem, a gente tá fazendo 10 anos agora, né? Tipo, as primeiras corretoras começam a surgir em 2013, né? Corretoras a nível global e tal, 2014, 2015, aí 2017 é que surge a Binance, que é hoje o grande player, né? Pode ser que perca o posto, enfim, mas a gente tá falando de um mercado que é minúsculo e ainda, se você não consegue olhar para esse mercado 2035, 2040, para mudar de vida, talvez você esteja caindo no conto da sereia que é contado aí no mercado. Dá para ter rendimento, dá para fazer muita grana, eu digo isso, porque hoje eu vivo só do mercado, mas não dá para você pensar que eu vou ficar, amanhã eu vou boletar uma Ferrari. Aí não é É. bem por aí. É, mais ou menos por aí. Eu tenho aquela ilusão, né? O pessoal vende a ilusão. Isso é muito claro, né? Que dá pra você ganhar dinheiro, dá pra ganhar dinheiro. Só que é tudo em percentual. Quanto que você consegue fazer? Até falo um exemplo no DeFi, quando eu vou mostrando, quanto que dá pra fazer por mês? Eu falei, cara, depende, N fatores. Mas vamos pensar algo que você conseguiu fazer 2, 3% no mês naqueles ativos. Mesmo você fazendo em retorno, o ativo pode ter caído de preço. Então tem N variáveis e tem mês que já deu para fazer 10%, tem mês que deu para fazer 1%, tem mês que ficou fora. Então depende de muitas variáveis e as pessoas querem um negócio também chamado renda todo mês. E nós estamos no mercado de renda variável e eu sempre falo para o pessoal, seguinte, não existe renda fixa no mercado de renda variável. Pode ser que tenha alguma média, mas é a média talvez do ano. E talvez essa média seja por causa de 1, 2 meses bons. E é isso que a galera não entende. E quando a galera quer mudar, quero viver do mercado, quero fazer trade, legal, mas você consegue ficar 3 meses tomando alguns stops e não quebrando? Sem ganhar dinheiro? Então boa sorte, é isso, tem que entender. É uma parada que eu até falo isso pro pessoal lá enfim, do canal, que é o seguinte. Se você vai, eu particularmente rentabilizo em trade. Minha rentabilidade vem de trade, que aí eu normalmente, né, utilizo. Né, você tem que saber, não é uma recomendação, você tem que saber utilizar a alavancagem a seu favor. Nunca alavanque sua carteira. Né, você vai alavancar frações das frações da carteira para que você possa buscar percentuais interessantes. E aí sim, nisso você consegue criar uma renda que, dependendo do tamanho da sua carteira, pode ser ideal. Por exemplo, Felipe, eu preciso de um rendimento de R$ 2.000 por mês. Esse rendimento não é uma renda passiva, você precisa trabalhar em cima disso. Se você quer buscar, sei lá, R$ 2.000 por mês, para mim, você precisa ter no mínimo uma carteira aí de 30, 40 mil, para que você não se exponha tanto e consiga buscar na fração que você vai trabalhar em cima disso esses valores. Então, o maior problema é o cara ter uma carteira de US$ 500, de R$ 500, e o cara quer fazer 5 mil por mês. Não vai. Esse cara vai ser um apostador dentro do mercado e vai ser aquilo que o trader inteligente mais gosta, né? Que é a liquidez. É ele quem vai dar o dinheiro Sim, para você, digamos que fazer o mercado em si é uma guerra. Tem alguém que está ganhando, tem alguém que está perdendo. Ponto. sempre. Não tem, não tem o conto bonzinho da sereia, não existe um conto de fadas. Isso é uma guerra entre vendedores e compradores. Se você estiver no lado certo, você ganha. Se você estiver no lado errado, você perde. Ponto. É assim que funciona. E aí você precisa, obviamente, ter uma estratégia. Será que você tomar um stop, você vai ficar doente, vai ficar triste, vai ficar abalado emocionalmente? Então, esse mercado não é para você. Né? E aí sim, se você pensar no longo prazo, escolhendo bons projetos, talvez seja excelente para você escalabilizar esse dinheiro. Né? Mas se você está buscando rentabilidade num mercado mais volátil que nós temos, é complexo. Complicado. Ainda começando com day trade, que na verdade é o último nível do trade. Cara, Que o galera, ele começa pelo negócio que é pra profissional. eu costumo dizer, não começa. Se você vai começar dominando o tempo gráfico, vai dominar um tempo gráfico grande, que não vai ter, tipo, suas emoções não vão estar à flor da pele, você não vai. Velho, aí o cara vai para o gráfico de 1 minuto e 5 minutos. Eu digo, meu irmão, você usou o quê, velho? É melhor você ir comprar a moeda na Pulcoin.
É que eu digo que a boca é de fumo do mercado cripto. O cara, o noiado do mundo cripto, ele usa Pucoin, tá? Você que é usuário da Pucoin, você é o noiado. Você tá comprando muita moedinha do crack. Você tá comprando o crack do mundo cripto. Com certeza. Não, e isso é bem legal de comentar. E aí uma pergunta, você tava falando de longo prazo. Eu tava pensando duas coisas aqui. Uma delas, uma de cada vez. Aqui no Brasil, eu não acredito que a gente vai se aposentar por INSS. Nossa geração não acho que vai pegar. A galera não faz hoje, ela paga o INSS, pô, é normal, CLT é meio que obrigatório, beleza. Sim. Mas a galera não se prepara com uma previdência privada. A gente vamos falar previdência, mas pode ser qualquer outro tipo de Sim, investimento. Se a galera tiver essa consciência que ela não vai conseguir se aposentar com essa maior pirâmide do mundo, maior aí, talvez para deixar algumas no chinelo, você acha que mudaria um pouco o brasileiro começaria a enxergar uma carteira de longo prazo por causa disso? Eu fui cancelado na Bahia por conta disso, né? Eu fui pra casa de um amigo meu, James, né? Você deu risada. E aí ele fez, Felipe, explica aquele negócio aí, explica o porquê o cara tem que ter Bitcoin e se proteger do real e tal, e inflação. E lá vai eu explicar o que é dinheiro, o que é real, e a maior pirâmide financeira do mundo, né? Eu não sei, pelo menos do Brasil, com certeza. Com certeza. É o INSS, é uma pirâmide financeira legalizada. Mas por que, Felipe, a pirâmide financeira? Porque se você não tiver base entrando, muito provavelmente essa pirâmide vai quebrar. Porque tem países aí que estão correndo para um fluxo imigratório, né? Canadá, Itália e outros países pelo mundo. Porque esses países estão querendo pessoas chegando para morar lá e trabalhar lá. Porque precisam sustentar a base de cima. A população envelheceu, a galera que criou a base vai se afunilando e em algum momento o governo não terá mais subsídio para sustentar as pessoas, porque obviamente não terá mais da onde arrecadar dinheiro. Eu estava explicando isso, que o Brasil naturalmente vai fazer esse afunilamento. Por que fará esse afunilamento? Eu não sei a sua avó, né, mas a minha avó paterna, ela teve 12 filhos. A minha avó materna teve 3. Minha mãe está quase que na média da mãe dela, que foi 3, né, mas meu pai talvez também esteja no mesmo nível do pai dele, né, que fez 12 filhos, né? Enfim, deixa isso quieto, né, senão vai dar um rolo lá em casa grande. Mas... se você parar para pensar nos níveis populacionais, né, dos bisavós, avós, nós estamos fazendo cada vez menos filhos. Sim. Primeira dica para quem está assistindo a gente, façam filhos, tá? A nossa geração, André, é a geração que menos faz sexo. A geração, tá? Falando de filhos, assim, É. de reprodução. Em reprodução. Não, mas Também. atividade sexual também. A atividade sexual está extremamente baixa da nossa geração. Nossos pais faziam mais que a gente. Quando, na verdade, inclusive, enfim... É a maldita tecnologia, né? A maldita tecnologia. A gente até bateu um papo um dia desses justamente falando sobre isso. A tecnologia está afastando as pessoas. E aí o que é que acontece? A gente tem esse afunilamento social. A pirâmide, ela vai ruir em algum momento. Pode não ser na nossa geração. Talvez seja na geração dos nossos filhos ou daqueles filhos que a gente deveria ter. Mas em algum momento esse estado, na base do INSS, vai quebrar. E quando quebrar, cara, tipo... A gente tá falando de milhões de pessoas, pegar o Brasil, a gente tá falando de papo de pelo menos aí 60 a 80 milhões, mais para frente esse número tende a ser maior, que ficarão sem renda. Ou não necessariamente ficarão sem renda, mas com uma renda, eu digo que a inflação ela é um câncer social, né? É um câncer que destrói a sociedade. Se você entender o que é a inflação não é uma coisa bonita. E a gente fala de inflação como se fosse uma coisa extremamente natural. Eu digo isso, a gente jornalista, né, o poder midiático, fala da inflação como se fosse, não, a inflação e tal, a coisa mais linda do mundo, as coisas têm que subir o cacete. Tipo, em teoria, se a tecnologia evolui, os preços eram para cair. E os preços continuam subindo. Por que estão subindo? Porque o Estado ele continua imprimindo mais dinheiro na cabeça das pessoas e o poder monetário vai perdendo sentido. E por que a gente trabalha? A gente trabalha para conseguir dinheiro, né? Então, basicamente, você está trocando o ativo mais importante da sua vida, que é o seu tempo, em prol do dinheiro. Só que esse dinheiro, ele não vale nada. Então, basicamente, você está se matando, está se corroendo para conseguir uma coisa que é uma porcaria. E é por isso que eu acredito tanto na proposta do Bitcoin. Bitcoin, nessa primeira década dele, foi o único ativo de classe mundial que conseguiu não apenas bater a inflação, mas trazer uma valorização, digamos que brutal, né, em comparação com qualquer outro ativo da classe de investimento global. Então, quando a gente fala de previdência privada, eu hoje acho que, além de pensar na previdência privada, você tem que pensar em como é que você vence esse câncer social, que é a inflação, no longo prazo. Porque não adianta de nada você ter, eu tenho uma parada que me dá mais rendimento aqui, só que será que você está necessariamente com o seu
capital protegido, porque, vamos supor, o cara que se aposentou na Venezuela fazendo diversas previdências privadas, talvez o dinheiro que ele tenha hoje acumulado não valha de nada. Ou pior não, ou até um caso menos drástico, na Argentina. O cara que investiu durante a vida inteira no peso argentino, hoje talvez ele ficou a ver navios por conta da... Cara, e é uma parada que foi por, digamos que, assinamento político. É E foi, complexo. foi quando. Acho que a inflação até é uma definição que eu gosto, né? Para passar para a galera mesmo, para quem tá assistindo aí. A inflação seria o quê? Quando você aumenta a oferta monetária maior que a demanda de produtos e serviços. Então, se vamos falar que cresceu 5%, você aumentou a oferta de moeda, imprimiu dinheiro 5%, você está acompanhando a oferta de produtos e serviços. Quando você imprime 50% a mais e o negócio até caiu, inclusive, ou às vezes você tem uma queda, quer dizer, você tem muito mais dinheiro rodando e não acompanhou. Naturalmente as coisas vão se ajustando. É um ajuste natural. Então aquilo lá vai subindo de valor, o teu dinheiro não compra mais a mesma coisa, perda do poder de compra. E é isso que é a inflação. E você falou da Argentina. Eu estive lá em março desse ano, eu lembro que a cotação do dólar, que a melhor que eu peguei do paralelo, 380. E não era nem um mês e meio depois, eu olhei, a cotação tava 500 e tanto, tipo assim, quase, aumentou 50%. Então, assim, a inflação foi coisa de 40, quase 50% em menos de 2 meses. Então, assim, o argentino mesmo, a gente trocou uma ideia num passeio lá, com o pessoal que é da Argentina, e falou, nossa, pra gente tá muito caro fazer isso aqui. Porque para a gente fazer um passeio desse, nossa moeda cada dia vale menos e o nosso salário não acompanha. Quem já passou por momentos, fase aqui de hiperinflação no Brasil sabe, né? Ou talvez as gerações aí que acompanharam, alguns lembram mais, menos. Mas é isso, a gente tem um grande problema e que quando envolve o Banco Central não tem sua autonomia, que é uma grande briga que a gente está aqui no Brasil e no mundo, né? No mundo, mas aqui no Brasil, mais ainda que os caras estão fazendo campanha, camiseta, juros zero, pelo amor de Deus. Os negócios, meu, você tem que abaixar, então economiza dinheiro. Você quer, é igual você fala para criança, você quer viajar? Então economiza. Então eu não vou comprar isso aqui, aquilo lá, beleza. Agora, na marra, aumentando a oferta, subindo o teto de gasto, falando que isso aqui não faz parte do orçamento. Como não? É dinheiro. Essas coisas, não vai fechar a conta. Enquanto a gente tiver uma população desinstruída, eu vou falar isso aí, é uma parada que também pode É bom. dar um BO, mas assim, É um belo positivo. enquanto a população não aprender sobre o que é dinheiro, as pessoas elas continuarão, vou usar um termo que é forte, mas as pessoas continuarão se prostituindo. E eu digo se prostituindo porque imagine que nós temos um serviço que naturalmente é cobrado, sei lá, um serviço X é cobrado R$ 500, tá, nesse serviço. A partir do momento em que existe o derretimento do poder monetário e eu tenho a necessidade de dinheiro, ou eu vou prostituir esse mercado, esse determinado mercado, fazendo uma oferta extremamente mais baixa para quebrar os valores como um todo, ou eu que posso ser uma referência de mercado, vou subir muito esse nível, fazendo com que todo mundo suba o nível, também trazendo um desequilíbrio. Então, quando a gente fala enquanto as pessoas não entenderem, não é entender o que é real, a nota de real, tipo aqui específico, não é olhar a nota, mas enquanto as pessoas não entenderem o papel do dinheiro em si, o fator dinheiro, elas vão continuar sendo afetadas pela inflação. Esse mal causado pela inflação vai continuar prostituindo todos os serviços, né? A gente está falando do cara que se acorda às 6 horas da manhã, pega um carro, talvez às vezes alugado, para passar o dia inteiro rodando de Uber, para tentar fazer o equilíbrio das contas no final do dia entre combustível, deterioração, sei lá, essa palavra bonita aí, do carro, do veículo, e também o dinheiro que ele precisa levar para casa. Fora o valor que ficou para Uber e uma série de coisas, além dos impostos que o cara vai pagar. Então, baseado nisso, tá? Quando o cara vai olhar ali, pô, será que o tempo que ele perdeu ou o tempo que ele gastou de vida ali vai fazer sentido no final das contas? E aí as pessoas não vão conseguir nunca responder essa pergunta enquanto elas não entenderem o que é dinheiro. Enquanto não entender o que é dinheiro, a gente vai ter serviços realmente sendo corrompidos mesmo pela nossa estrutura, infelizmente, social que a gente tem aqui, que é muito ruim nesse sentido de relação com o dinheiro, com o consumo brasileiro. É um consumista, tudo que a gente faz é em cima de dívida, então é complexo isso aí.
É muito. A educação financeira no Brasil acho que é um ponto. A gente fala aqui de cripto, a gente fala de investimento, a gente fala, vai, de FI, fala de N coisas. E aí eu pego, vira e mexe falando, pera, vamos dar um passo para trás? Pessoal, o que que é inflação? Metade não tem noção. Então, assim, a gente está falando, e aí o cara que está investindo, o cara quer viver do mercado. Você tem reserva de emergência? Uma pergunta só. Não, não tenho. Então, como você quer viver do mercado se você não tem uma reserva? O que me possibilitou entrar nesse mercado foi porque eu estava saindo para empreender em 2021. Eu estava preparado para empreender com uma reserva de emergência para isso. Eu investia no mercado tradicional e eu fui migrando aos poucos. Mas essa reserva de emergência me fez ter um tempo até eu começar a entender e aí ver se ia ser o negócio que eu planejava, Planejava. se por acaso foi em cripto e até rodar em cripto também demora. Hoje eu vivo, né, do mercado, com as coisas, com produção de conteúdo, com aulas, com tudo mais. É isso que eu faço e eu gosto de fazer, principalmente a parte de aula, é uma coisa que eu gosto muito. Então a gente vai criando produtos para a gente também se manter, para chegar em pessoas e para conseguir dar uma atenção específica. Mas eu gosto também de chegar na galera, trazer esse assunto como aqui e falar de dinheiro. Porque uma coisa eu falo, não importa qual é a área que você é formado, se você é médico, se você é da saúde, exatas, humanas, eu sei uma coisa. Todos nós temos que lidar com dinheiro todos os dias. E se você não tem uma boa relação, não entende, não tem a menor noção, a sua vida, da sua família, e você pode comprometer gerações. E até mesmo falando, não é porque você ganha mal. Tem médico que ganha 30, 40 mil por mês, e um exemplo de médico, tá? Mas pode ser qualquer outra pessoa, e não tem uma vida financeira estruturada, não Sim. tem reserva, não consegue poupar, ele consegue pegar 100% e gastar. Então, essa parte de reeducar é muito importante. Dentro disso, você falou até sobre essa questão do lidar. Algumas pessoas chegaram para mim uma vez e fizeram, tá, mas por que você tem conteúdo que é pago? Você não vive do mercado porque você tem conteúdo que é pago. É simples, é porque eu valorizo a minha mão de obra. Cara, se você for em qualquer bom canal do YouTube, você vai ver lá tutoriais extraordinários sobre as mais diversas coisas. Por exemplo, você só usando o YouTube, você pode aprender a fazer uma carteira, uma hard wallet, sozinho, Sim, sem, inclusive de forma totalmente offline. Você pode, inclusive, aprender a criar dá para você criar uma criptomoeda sim. não, um token dentro de 5 minutos. Não precisa ser nenhum gênio, só seguir o passo a passo. 5 não, vamos supor que você seja meio lento, 25 minutos você gastaria para criar um token. Então, existe tutorial para tudo. Mas eu entendo uma coisa, que a minha mão de obra, ela vale bastante. Então, quando eu disponibilizo o conteúdo gratuito, eu tenho uma demanda por atenção. A pessoa passa a dar valor às coisas quando ela passa, de fato, a investir naquilo. É só você pegar diversos cursos aí, estão aí nesses drives pelo Google, né? Enfim, que você Mundo compra aí. afora aí. Você compra de forma piratona. Você pode tentar pega um conteúdo pirateado. É engraçado, você não vai conseguir gerar resultado com base naquilo. Agora, quando você investe, né, quando você sente a dor, né, você passa a dar mais atenção àquilo. Então, primeiro, esse é o motivo por eu ter conteúdo exclusivo. Agora, uma outra coisa, e aí baseado nesse sentimento da dor do investimento, é engraçado que as pessoas sentem a dor, às vezes, né, do consumo, talvez muito só quando a fatura do cartão chega, né, mas as pessoas não param para sentir a dor do trabalho dela para gerar o benefício do dinheiro, para então poder consumir. Se as pessoas, antes do gasto, entendessem a dor do trabalho dela pegar ônibus, sair de Mauá até chegar no centro de São Paulo, de trem, entendesse a dor de perder esse tempo da vida dela em transporte para poder trabalhar, para poder gerar o benefício do dinheiro, o padrão de consumo talvez já seria revertido de uma forma mais inteligente daí, né? Enquanto realmente essa inteligência não for instalada nas pessoas, as pessoas vão continuar sendo escravas aí. Não vou dizer nem escravas do dinheiro, escravas da burrice financeira. Sim. Concordo. E você falou um ponto que. E eu já tiro esse perfil, já nem quero ter na minha turma. Por exemplo, esse cara. Ah, mas é vendedor de curso. Eles têm esse. Exatamente. Porque eu concordo, tem muita gente ruim que não tá nem aí pra turma, faz um produto meia-boca, vende,
tem o alcance, o cara tem um alcance muito grande, e isso e não só em cripto, tem em vários mercados, Qualquer acho coisa. que até, principalmente em outros mercados. Cripto nós temos alguns nomes, é claro, com certeza, mas assim, não tô nem falando do cara da pirâmide, tô falando desses caras que simplesmente quer lançar o negócio, vender, vender, Curso de vender. vender curso. Tem um que o pessoal fala, ó, aprenda a ganhar R$ 1.000 em uma hora. Valor o tempo do curso, uma hora, valor R$ 1.000. Pronto. Ganhou. Acabou-se. Inclusive, a gente tem pirâmides assim. Eu digo que Tem. o curso. Assim, existem cursos realmente de estrutura para marketing digital. Existe o curso que o cara vai te ensinar a vender o curso dele. Se você parar pela lógica, se a população tivesse, sei lá, 1.000 pessoas e tivessem já 500 pessoas comprado o curso, não teria mais base, Sim. né? Porque quando cada um fosse vender, acabaria ali, cada um vendesse para dois, acabaria ali, não tinha mais como proliferar esse conteúdo. Então, baseado nisso, a gente tem pirâmides até dentro dos criadores de conteúdo, aí, Sim. dos vendedores de conteúdo, na verdade. Sim. E é uma coisa que esse raciocínio primeiro, o pessoal quer tudo de graça. Segundo, eles não valorizam quando é de graça. Então tem aquele negócio, você quer de graça, mas você não assiste quando é de graça. Aí terceiro, aí quando você faz mas tá caro. Cara, tá caro pra você. Quanto que isso aí pode colocar no seu bolso, esse ensinamento? Eu tô te vendendo conhecimento. E assim, e se você não quiser, tudo bem. Tem as questões, se não for pra você, sem problema. Não tem problema. Agora, não vou realmente fazer. E essa parte. Hoje é uma coisa que eu gosto de dar aula, eu me dedico para isso. Eu estudo muito a semana inteira. Então, para eu entender, fazer um resumo, ficar horas lá no Twitter pesquisando as novidades, seguindo pessoas, entendendo, lendo artigos, vendo vídeos e tudo isso mais para alimentar essa parte, porque eu me mantenho informado para que você tenha acesso a uma informação exclusiva e que você não vai precisar ficar se matando, porque você vai estar numa comunidade onde a gente vai tentar passar isso daí, isso não é de graça. Enquanto as pessoas não entenderem quanto isso pode colocar uma informação, eu fiz esses tempos aí um exemplo, tá? Pode ser, e tem hora que dá errado também. Comprei com o token, mandei para a comunidade, falei, pessoal, tô querendo montar, fiz uma aula Sim. de um token, e eu não vou falar. Fiquem tranquilos. Pepcoin, foi Pepcoin. Infelizmente não. Infelizmente naquele momento não. E olha que eu vi antes, mas tudo bem. Falando assim, ó, subir. Então assim, vou querer montar a posição, tal. Eu falei, ó, tô montando a posição. E aí o token esticou em 3 dias aí 30%. Um exemplo, não tô nem falando de 200, 500, eu tô falando só de um aumento onde a gente teve. Cara, para longo prazo, então não era a ideia realizar, mas pensa num cara que fez uma operação 30% ali, você está numa comunidade que você tem um acesso. Pessoal, tô achando interessante, você passa uma análise da carteira. Então você cria um nível de consciência na galera. É isso, meu propósito vai nesse, de você criar um nível de consciência, porque não é o André que fala o que é para fazer, mas o André tá falando, ó, eu tô achando interessante por causa disso, disso, disso. E você vai ter maturidade suficiente e entender se faz sentido pro seu perfil. E isso é bem legal, porque eu costumo dizer que lá em Recife, como para estar perto de pessoas assim, é um pouquinho complicado, né? Pessoas que estejam mergulhadas dentro do mundo cripto, enfim. E, inclusive, foi um dos motivos para eu fazer até uma jornada. Eu fiz uma jornada, fui para um evento, passei um tempo lá em Salvador. De Salvador, vim para o Rio, para me conectar um pouco com a comunidade lá. E depois aportei aqui em São Paulo, justamente para estar perto de pessoas que estão respirando, vivendo, na verdade, o mercado. Baseado nisso, é uma coisa que é muito simples. Se você não está dentro de nenhuma comunidade, se você não mergulhou junto com nenhuma comunidade, você vai ser meio que um barco navegando sozinho, e esse barco que navega sozinho, literalmente, pode naufragar. Se você está junto dentro de uma comunidade, seja uma comunidade, enfim, de DeFi, seja uma comunidade de trade, uma comunidade game, não importa qual seja, mas Sim. Se você está dentro de uma comunidade específica, você vai conseguir ter acesso a informações ali que muito provavelmente você não vai conseguir acessar de forma tão fácil em qualquer outro lugar, ou somente simplesmente fazendo uma pesquisa sozinho, né? Eu costumo dizer que o meu conteúdo todo o meu conteúdo exclusivo ele tá disperso no próprio YouTube. Eu concordo. Só que o cara não vai parar lá para ver, sei lá, tem 1.000 e poucos vídeos lá no YouTube. O cara não vai parar para ver esses 1.000 e poucos vídeos. Então vai lá e pega o conteúdo exclusivo. É um atalho. É um atalho com organizado, a gente fala, é nessa linha.
Essa é a ideia. Para que você compra uma mentoria, um curso? Pensando com ter um mentor, uma pessoa que você vê como referência. Segundo, para ver pessoas que têm resultado, é claro, que você quer aprender o método que aquela pessoa indica e que muitas vezes pode ser só um curso, pode ser um acompanhamento, pode ser. Então, tem vários tipos de produto. Agora, quando o cara fala vendedor de curso, fala, cara, com esse pensamento medíocre que você tem, você vai ficar a vida inteira na merda. Então, nem vem. Eu nem quero Não você. Para serve, você é não o dobro serve. do preço. Eu recentemente estava conversando com uma pessoa, inclusive já participou aqui com você, para mim, uma pessoa extraordinária do campo dos builders do mercado. E eu cheguei assim para essa pessoa e disse: Ó, tá, quanto é que alguém te paga para sentar e conversar contigo, para ter um tempo com você? Trocar uma ideia com você. E ela me disse assim: nada, tipo, eu só simplesmente chego e converso com a pessoa. Eu digo: você tá jogando, tá desperdiçando seu tempo, porque com o conhecimento que você tem, você poderia estar realmente valorizando o seu tempo, porque eu costumo partir do princípio, André, que quando você entende como valora o seu tempo, quando você entende o valor que você tem, fica muito mais fácil de você saber para o que dizer não, né? Por exemplo, para mim não fazia mais sentido perder 8 horas por dia como CLT. Por quê? Porque eu percebi que existia uma área que valorizava muito mais meu tempo. Eu trabalharia menos e conseguiria rentabilizar mais, né? Eu cheguei a fazer alguns trades que no trade eu fazia quase que eu estava ganhando no mês, Sim. né? Então, hoje, por exemplo, até tipo bato em cima disso, eu não tenho nenhuma ansiedade de operar. A galera fica, e aí, vamos operar, vamos operar, vamos operar. Tipo, eu vou lá, sempre trago análise pro pessoal dentro do canal e tal, nas lives. E, tipo, não faz nenhum sentido para mim entrando em qualquer operação. Por quê? Porque é melhor eu acertar uma única operação que me dê um movimento que, tipo, paguei o meu gasto da Sim. semana, do que ficar preso lá por muito tempo, fazendo. Quanto mais você se expõe, maior risco você se sujeita. Então, quanto mais risco, maior a chance de você também tomar uma rebordosa na cabeça. Então, eu acho que quando você entende o valor que o seu tempo tem, você consegue ter atitudes que vão gerar melhor para você. Sim, eu mudei bastante. E eu falei para ela que ela deveria colocar isso daí, fazer um produto em cima disso, um produto desse ponto, de valorizar o tempo dela, de colocar, porque pessoas estavam procurando para aquele determinado assunto que a gente até conversou aqui no podcast. E eu falei, cara, você tem o que você precisa, só precisa estruturar e seguir. E Exatamente. se você tem um conhecimento vale ouro. É uma das poucas coisas assim que realmente vale, é conhecimento. É um método e você tem que aproveitar. E dentro dessa questão, até trazendo para o mundo cripto, hoje é tudo mato. A gente, não que eu perdi tantos mil por cento, 50 mil por cento de subida sei lá, em Solana, em 150 mil em AXS. Cara, esquece isso. O mercado ele é minúsculo. Se a gente comparar, a Apple já chegou a um valor de mercado de quase 11 trilhões de dólares. O mercado cripto, o topo histórico dele é de 3 trilhões de dólares. Tudo no especulativo, mas enfim. Imagine quando esse mercado estiver girando na casa de 10, 15 ou até 20 trilhões de dólares. A gente está falando de uma coisa que vai acontecer naturalmente com o tempo. Então, até acho que em algum momento a gente terá essa descorrelação fiat cripto, mas a gente está num momento onde o mercado ainda é muito mato. E quem se especializar agora, seja na área de como um construtor, né, como um builder, seja como um trade, seja como um analista, seguramente, dentro dos próximos anos, essa pessoa ou terá uma demanda muito grande pelo tempo dela dentro do mercado, ou necessariamente essa pessoa já terá feito muito dinheiro, ao ponto, inclusive, eu digo que eu não sou independente. Para mim, independência financeira André, eu não preciso fazer mais nada da vida, que eu tenho dinheiro suficiente para mim e para minha próxima geração. Eu ainda preciso trabalhar um bocado, né? Mas hoje eu posso me dar o luxo de trabalhar para mim mesmo no horário que eu mesmo faço, né? Tem vezes que eu tiro um mês sabático aí, né? E Então, tem dia que a gente não tira nem o minuto sabático. cara, tem dia que é complexo. Assim, eu gosto Negócio. de criar conteúdo, eu gosto de estar em conexão com outras pessoas, eu gosto de ensinar. Eu digo que eu só ensino, André, por puro egoísmo, porque a melhor forma de você aprender é ensinando. Então, por isso que eu Muito gosto bom. de ensinar. É muito bom. E até indo para esse lado aí das criptos, que oportunidades, você que é o cara que eu falei, né, na chamada mais fundamentalista, como você mesmo se autodenomina, né, gosta, tem as áreas, acho que todo mundo se identifica um pouco. Tem gente que é trader, assim, eu gosto de fazer trade, mas eu não, hoje o meu foco está em DeFi e o fato de fazer
utilizar o DeFi no dia a dia me tirou uma ansiedade do trade tremenda, porque eu fico ali e o trade eu consigo esperar momentos que realmente o mercado Sim. começa a reverter e a gente consegue pegar ondas de alta. Então eu consigo fazer menos operações com maior assertividade. E mesmo assim ainda toma na cabeça de vez em quando e faz parte do game. Normal. É normal. Mas quais áreas você está de olho aí pensando não em qual vai ser o valor da moedinha, mas pensando que podem fazer sentido estar estudando, se posicionando, talvez. Lá em 2021, eu dizia assim, Web3 é o futuro. Eu já não tenho mais esse argumento de Web3 é o futuro, porque para mim a Web3 é a realidade. Alguns vão dizer, estamos na Web 2.5 e efetivamente a gente está vivenciando a Web3. Isso é um fato. Agora, quais áreas da Web3 que elas vão, na minha opinião, se destacar muito? E aí são setores, eu vou separar aqui 4 setores específicos que eu vou dizer que se você estudar ou se aprofundar de forma inteligente sobre esses setores, você vai encontrar oportunidades de trabalho, você vai encontrar oportunidades de compra de ativos, né, em cima tokens, né, em cima disso. Você vai encontrar, inclusive, oportunidades de geração de renda em cima dessas áreas. A primeira, necessariamente, não é nem fazendo propaganda para o André, mas é a área do DeFi. As finanças descentralizadas como um todo é o que embasa o mundo cripto. O mundo cripto, o Bitcoin, quando surge, ele surge com a proposta de ser a descentralização financeira. Eu acho que não viveremos, digamos que, só o DeFi. Eu acho que a gente vai viver o CDFI, né? Que é centralizado, descentralizado das finanças. Então, acredito que grandes instituições, Itaú, Santander, por exemplo, a nível Brasil, JP Morgan ou outras, a BlackRock já sinalizou isso, que vai oferecer produtos, vai começar pelo Bitcoin, mas seguramente vai para outras áreas depois. Vai oferecer produtos de rendimento em cripto para os seus clientes. Então, quando a gente pensa nisso, cara, é impossível você não olhar para o DeFi como algo absurdamente promissor, né? Eu acredito que somente a área do DeFi nos próximos anos só a área de DeFi dentro do mundo cripto pode superar a marca aí de 4, 5 trilhões de dólares em 2030, 2034. E só um PS, eu olhei antes da que a gente grava, tava fazendo uma postagem, 47,5 bilhões de dólares nesse momento travado ali dentro. Isso a gente tá falando de TVL, né? TVL, eu nem tô falando do quanto tá movimentando, só tô falando do que tá ali nesse momento. Já chegou a 250 bi. E nesse momento, pessoal, estamos por volta dos 50 bilhões. Depende do momento que tá vendo esse vídeo. Mas entenda, 50 bilhões, podendo estar um pouquinho para mais ou menos. E esse potencial que tem. Então, assim, é interessante. Tem um termo que é colateralização. Estudem sobre esse termo, mas resumindo, em muito breve a gente vai poder pegar o próprio Bitcoin. Vamos supor que você pega um Bitcoin e toma um empréstimo ali de Bitcoin é um exemplo, sei lá, 250 mil reais. Vamos supor que um Bitcoin esteja valendo 250 mil reais. Você toma esse 250 mil reais contra o Bitcoin e deixa ele colateralizado como uma dívida de, sei lá, de 6 anos, de, sei lá, financiado em tantos anos aí para frente. Naturalmente, eu digo que essa dívida ela será paga de forma automática com a própria valorização do Bitcoin. Por quê? O Bitcoin ele tende a bater inflação, a continuar batendo inflação por conta do aumento da base monetária, por conta da impressão de dinheiro e, naturalmente, o Bitcoin tende a continuar crescendo de valor. Então, é como se você colocasse um colateral ali de Bitcoin em um determinado empréstimo e, com o passar do tempo, o empréstimo será diluído em pequenas frações de Bitcoin. Então, vamos supor que depois desses 6, 8 anos, aquele valor ali que você colateralizou diminuiu muito e vamos supor que em vez de um Bitcoin você ter jogado para pagar o pagamento do empréstimo, você teria gasto ali meio Bitcoin ou, sei lá, um quarto de Bitcoin. E com base nisso, você teria, se você for inteligente, não tiver gastado esses 250 mil, poderá ter feito uma série de outras coisas com esse dinheiro que, inclusive, podem ter gerado mais renda para você. Então, primeira área é o DeFi. Naturalmente, eles vão crescer muito. O segundo, eu digo que é aquilo que vai trazer a usabilidade, digamos que real, né? Porque não adianta de nada a gente ter promessas tecnológicas extraordinárias se a gente não vê a forma disso ser implementado dentro da realidade. Então, acho que os escalabilizadores, né? E aí a gente tem hoje a tecnologia Rollup, né? Ou ativos ali. A gente foca muito nesse quesito nas segundas camadas do Ethereum, né? E a gente tem
as rollups como um todo, que, resumindo, são blockchains ou tecnologias, né, para não usar termos extremamente técnicos, são tecnologias que elas vão facilitar a comunicação de dados, né? E aí o que isso seria na prática? Por exemplo, o André ele conseguiu usar um determinado aplicativo onde ele tem a total segurança, registro, digamos que privado dos seus dados, e ele teria a oportunidade ali de, enfim, usar uma espécie de Instagram onde os dados deles não estivessem sendo expostos, onde ninguém soubesse necessariamente o que... Porque, tá, você pode mandar um nudes aí pelo Instagram e você não sabe se o cara lá do Instagram tá vendo o seu nudes, né, dentro da plataforma. Não sabe se aquele dado para dentro da plataforma tá realmente criptografado. Então, você ter privacidade, ou até mesmo da sua conversa. Você está tendo uma conversa ali íntima com alguém, tipo, alguém lá do Instagram pode ter acesso a essa conversa. Então, as rollups, na minha opinião, vêm para produzir um movimento de caso de uso real, onde a gente vai ter necessariamente uma melhor comunicação sem jogar um sobrepeso absurdo em cima do blockchain. Uma outra tecnologia, né, e aí eu vou pegar o que o Orlando até conversou comigo recentemente, que são as tecnologias de com prova de zero conhecimento, onde basicamente eu e o André firmar um contrato e eu não preciso eu conheço o André, então beleza, eu posso confiar porque o André é meu amigo. Mas sei lá, um cara que tá lá na Tanzânia, né? Eu não faço ideia de quem é esse cara e se ele vai aplicar um golpe em mim. Então eu posso firmar um contrato, independente de qual contrato seja, e esse contrato ele será cumprido sem a necessidade de nenhuma de nenhum risco de contraparte, de tomar um golpe ou de eu aplicar um golpe nessa pessoa. Isso vem para revolucionar a forma como a gente lida com os nossos negócios diários, de como se concede empréstimo, de como se você fecha um contrato da compra de um carro. Então, isso é uma parada que não vai acontecer amanhã, tá? A gente tem a tecnologia para depois ter aplicabilidade. Então, essa aplicabilidade vai começar a surgir daqui a, sei lá, 5, 6 anos à frente, não sei. Vai levar-se um tempo, né? Então, DeFi, as tecnologias de rollups, as provas de zero conhecimento, e para mim o que seria o fator chave disso tudo são os ativos que estão ligados com interoperabilidade, porque queira ou não queira a gente tem diversas blockchains dentro do mercado, né? A gente tem blockchains com propostas lindas como a Solana, que, enfim... Na prática... Joaquim Folha, meu amado, me desculpe, mas que na prática não funciona, tá? A gente tem tecnologias que também têm propostas extraordinárias, mas que não conseguiram entregar isso ainda para o mercado, como a Polkadot, né? Mas em algum momento, eu acredito que sejam essas tecnologias ou próximas que vão surgir novidades, e tudo precisa se comunicar com tudo. Eu quero acessar tudo isso através do meu dispositivo de celular. Então, as tecnologias que promovam uma interoperabilidade de forma segura, o Vitalik até falou sobre isso, que interoperabilidade ainda é um risco do vazamento de dados através de pontes, né? Ou de perca de dados através das pontes, mas as tecnologias de interoperabilidade também serão uma coisa que, na minha opinião, vão se estabelecer muito. E a gente está falando de tecnologias que talvez o que a gente tem no mercado hoje ainda é o precursor de tudo. A gente pode ter algo muito novo surgindo, muito melhor surgindo à frente, né? Então, são 4 setores que eu acredito que necessariamente vão guiar a gente nessa evolução tecnológica. Sim, eu concordo. Acho que todos eles ali, acho que para a gente evoluir o mercado cripto, esses setores precisam evoluir. Primeiro, DeFi, porque a gente está falando de dinheiro. Dinheiro de modo descentralizado, como sistema financeiro descentralizado, que não vamos chegar nesse ponto, que eu também acho que é uma utopia. É totalmente centralizado, nada vai ser, pessoal. Para mim é uma utopia. Mas sim, eu vejo que dentro desse mundo cripto a gente vai ter o DeFi. A parte de escalabilidade, a gente viu época de memes, travando a rede do Ethereum, travando as redes segundas camadas, travando a rede do Bitcoin. A gente vê essa parte de interoperabilidade, você falou das bridges, as blockchains não se conversam, é como se tivesse colocasse numa sala um russo, um alemão, um chinês, um brasileiro e um americano, e aí vão todo mundo conversar e ninguém vai se entender. É mais ou menos por aí. Então eu concordo que essas áreas aí, essas 3 principalmente, para mim, Zero Knowledge entra com escalabilidade também. Então, acho que para mim, essas são as áreas que estão. E uma outra coisa sobre DeFi, eu acho que você falou do CeDeFi.
É o centralizado com descentralizado, e eu concordo, porque hoje o DeFi ele é uma alternativa ao sistema financeiro. Quando eu falo uma alternativa, eu posso pegar um empréstimo e não necessariamente no banco. Então, para mim, Sim. é uma alternativa. Mas ele vem como ponto de melhoria das dores do problema do mundo Mundo financeiro. financeiro. Qual é um ponto? Não é 24 horas o nosso banco. A gente está acostumado no mercado cripto, e no sábado, tem que ver um negócio no banco. Não, seu gerente só atende das 8 às 6 da tarde, segunda a sexta, exceto feriado, deu. Pô, eu não tô acostumado com isso. Cara, Aí eu falei, cara, tem um monte de coisa, eu queria pegar um negócio eu complicado. recebo pagamento do YouTube, né, no meu banco aqui no meu banco no Brasil, tá? Não o Banco do Brasil, mas o banco que eu recebo, ele, tipo, ele recebe lá o YouTube, o pagamento, mas vamos supor que se eu precisar autorizar o recebimento de dólar na conta, se for depois das 4 horas, é só no outro dia, de 10 horas da manhã que eu vou conseguir autorizar. Para mim não faz nenhum sentido isso, né? Mas, enfim, a parada lá São tá tudo essas dores certo. que vêm para melhorar. Então, é exatamente esse ponto e transparência, principal ponto que eu vejo seriam transparência, agilidade, remover intermediários, que aí muita gente não quer, porque tem muita gente quer intermediário. Sim. Se você faz a ponte, para que você vai construir uma. Ou melhor, Isso é um exemplo, inclusive, que tem lá em Manaus, né? Na região lá, você tem uma ponte que liga, nada a lugar nenhum, que o pessoal brinca. Por quê? Tem as balsas. Só que se você fizer uma ponte, você liga tudo. Liga ao continente, vamos falar assim. Sai da ilha. Mas para que você vai construir se você é um intermediário e você tem a balsa? Não é do seu interesse. E você tem o poder, esse cara é muito grande. Então, hoje a gente vê essas barreiras e os caras não querem fazer. Mas a gente poderia ter um serviço transparente, onde, principalmente pelo fato da blockchain, a confiança não estaria nas pessoas e sim no contrato que está ali, pré-registrado, e a gente estaria falando de uma agilidade em remover intermediários, um pagamento em dólar, um envio, um Pix ser global. Praticamente isso, de uma maneira muito simples. Um negócio que, assim, eu acho surpreendente nisso é que eu gosto muito de usar a Light Network, né? Na rede Bitcoin. Não holdo e nem recomendo você holdar Bitcoin na Light É Network. para gastar mesmo. É para gastar. E hoje eu só uso para demonstração. Tipo, já usou Bitcoin? Não. Baixa aí. Wallet of Satoshi que eu vou te mostrar o negócio aqui. Eu uso mais para demonstração porque hoje a gente ainda não tem. Assim, eu acho até não inteligente você pagar as coisas em Bitcoin. Eu pago algumas coisas em Bitcoin, muito mais pelo estou usando Bitcoin, então Estou fortalecendo. Exatamente, né? Mas, por exemplo, eu vou fazer a viagem agora em setembro para Rolante. Recomendo que vocês participem. Muito. Ia falar Tá? do pessoal lá, que eu vi palavra Satoshi com o pessoal de lá. A De Rolante. maior comunidade Bitcoin do mundo se tornaram aí, passaram a ser o lugar com maior adoção, a maior cidade com adoção de Bitcoin no mundo, né? E vai rolar agora aí em setembro o festival de primavera deles e eu recomendo quem puder ir vá. Eu vou lá e eu vou pagar, só não vou pagar passagem de avião, mas todo o resto eu vou pagar em Bitcoin, né? Então, isso é interessante, né? Mas quando a gente pensa no DeFi como um todo, tem gente que não vai, que talvez ela nunca queira ter uma carteira privada, talvez ela queira ter a usabilidade prática. Mas quando o cara abrir a conta dele lá do banco X dele, pô, tipo, tem um rendimento aqui que tá me oferecendo, sei lá, 40% ao ano. Ele não sabe nem o que é. Ele talvez pegue esse rendimento, porque dentro da proposta o banco vai ter algum serviço interligado ao DeFi que vai conseguir oferecer isso para o cliente. Sim, é como a gente fala, a gente vai estar algum dia, esperamos, não tendo que explicar blockchain para o cara utilizar uma blockchain. Hoje a gente explica o que é uma blockchain porque para o cara entender, e como eu falo, às vezes a gente está igual matemática financeira. Na aula, você vai, aprende a fórmula. E você tem uma HP12C que faz isso. A gente vai chegar um dia que todo mundo vai estar na HP12C, não vai entender que tem uma fórmula por trás. Para quê? Não, se eu aperto 3 botões já me dá os juros compostos. É exatamente isso que eu vejo aí para o mercado cripto. Recentemente eu vi um cara que eu admiro muito, que é o... Cara, é o Leandro Carnal, fazendo um vídeo sobre o ChatGPT. E aí ele perguntando, né? Pô, mas e o aluno? Como é que o aluno será avaliado? Porque se o aluno botar o trabalho lá no ChatGPT, o ChatGPT pode entregar o trabalho para ele já prontinho. Ok. A questão não é, tipo, a avaliação necessariamente do aluno. Como que chegou?
E aí, na prática, qual é o resultado que o aluno consegue produzir? Porque as pessoas, André, tipo, as pessoas não estão interessadas qual foi a dor que tu sentiu para chegar aqui. Não. As pessoas não estão preocupadas, se tu virou noite estudando DeFi, dane-se. Qual é o resultado que você entrega? O mundo, ele é movido por duas coisas. Por quem tem resultado ou por quem não tem resultado, né? Tipo, o que diferencia um louco de um gênio é somente o resultado que cada um entrega, né? Tem gente que vai dizer assim, pô, o Steve Jobs foi um cara genial. Talvez na época dele ele fosse um maluco, né? Esse cara tá doido, é doente, que cara vai criar um negócio desse? Não tem como. Ou, por exemplo, o Elon Musk. Não, Elon Musk é um gênio. Outras coisas. O cara dissesse, não, eu quero povoar Marte. Há 10 anos atrás, vamos dizer, esse cara é doente, né? Então, hoje as pessoas só querem saber qual é o resultado que você produz com as ferramentas que você tem. Então, pouco importa qual é a avaliação que o professor vai fazer do aluno. Tem caras aí que... Tem um amigo meu, Misael, um abraço, tá? É um excelente... O cara faz muito dinheiro no mercado digital. Uma grana interessante. E... o cara não fechou a quinta série, velho. Tipo, ele parou tudo dos estudos E tudo bem. na quinta série. E, cara, qual é o resultado que ele gera? Será que ele precisaria ir para a faculdade? Não sei. Aí é com ele a sorte. Mas o ponto é, quais são os resultados que a gente pode gerar? Então, hoje eu parto do princípio que não importa necessariamente qual seja a sua condição, o que você necessariamente esteja fazendo. Qual é o resultado que você está gerando com isso? Né? Então... baseado nessa perspectiva, seja com o uso de inteligência artificial ou com a fórmula, né, ou com a HP12C, o grande sentido é, enfim, o resultado. E aí tem gente que não vai nem escutar a palavra blockchain e vai usar a tecnologia na prática. Para mim, pouco importa. A questão é funcional para mim, isso gera resultado, se gera resultado. Excelente. Show de bola. Cara, passa rápido, a gente fica batendo papo aqui, vai longe, né? E a gente, é isso, pessoal. A gente, quando vai em evento, quando troca essa ideia, nas lives, a gente faz um bate-papo. E é sempre uma troca de informação e a gente tenta passar esse tipo de informação pra galera, né? Se todo mundo conseguir pegar, assistir esse episódio do podcast, inclusive, pessoal, deixem o like aqui embaixo, já fortalece o canal, manda para aquele seu amigo, principalmente que tá começando, que não tem essa consciência de... Vamos falar de educação financeira. Apesar de a gente ter falado do mercado cripto mais pro final, a gente falou de 40 minutos aí falando sobre educação financeira, sobre o Brasil, sobre novas tecnologias e tudo mais. E, cara, eu só queria agradecer a presença aí. Por favor, deixa aí suas considerações, faça o jabá, o microfone e a câmera é toda sua. Eu vou romantizar agora. Parem de ser trouxas. Aprendam sobre... eu digo que para quem quer começar no mercado cripto, você precisa responder... Tem perguntinhas muito básicas que você precisa responder. Primeiro, saiba o que é dinheiro. Depois, saiba o que é inflação. Estudem sobre reservas fracionárias. E se você entender esses três, você vai perceber que tudo fora de cripto tende a dar muito errado. E aí talvez você esteja pronto para responder a quarta pergunta, o que é Bitcoin? Quando você tiver essas 4 respostas, aí sim você possivelmente estará educado para entrar no mercado cripto e começar a ter o verdadeiro mergulho, digamos, que vai te tirar da Matrix e tirar da bolha que a gente vive hoje no sentido de educação financeira. No mais, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, pode chegar lá no nosso Instagram, @FelipeRochaTV, e a gente vai te ajudar com isso. Inclusive, lives diárias, né? Todos os dias no canal Cripto Explosiva, lá no YouTube, temos às 8 horas da manhã, lives diárias. Também temos o nosso Bit Papo com convidados extraordinários, tá? Que também acontece lá no canal. Inclusive, vocês têm que dar uma olhada. Pode olhar no dele, Felipe Rocha TV, o Reels que ele fez para marcar. Se você começar a olhar, marcou ali no começo, comecei a assistir, eu comecei a ver normal, coisas raras, fiquei focado na informação. Tudo para chegar no convidado que seria aí. Cara, obrigado, foi muito sensacional. E aí, você explicando um pouco mais da sua formação, ficou muito mais claro essa criatividade e facilidade que você tem. Então, parabéns. Eu acho que quando você se lasca muito, André, eu acho que todo mundo se lascou de alguma forma, seja num chifre que levou de alguém, seja numa decepção profissional, seja tomando fumo no SPC e Serasa porque fez merda com dinheiro.
quando você se lasca, quando você quebra a cara, você tem duas formas de interpretar a vida. A primeira é sentar, chorar no canto e esperar que o Estado ou alguém te socorra. Se você está esperando por isso, muito provavelmente a sua vida vai ser uma porcaria. Ou você decide dar um rumo completamente novo. E para me reencontrar depois de fazer um bocado de besteira com a minha própria vida foi através da criatividade, né? E a criatividade, eu costumo dizer o seguinte: você pode criar resultados extraordinários desde que você não se limite a pensar. Você precisa ter liberdade criativa. E quanto mais liberdade criativa você tem, né? Ou vou até usar um termo meio chulo: quanto mais idiota você conseguir pensar sobre ideias que você pode ter, quanto mais criatividade você jogar para cima disso, tenha ideias malucas. E alguma ideia dessa maluca pode te trazer realmente um insight que pode mudar a sua vida. Foi assim que basicamente eu consegui chegar aqui. Foi por conta disso que eu mergulhei no mercado cripto e hoje eu realmente toco a minha vida basicamente seguindo o meu próprio Rumo, né? o meu próprio rumo, sem a necessidade de um chefe. E nada contra quem tem chefes, tá? Nada contra os chefes. Admiro qualquer empreendedor que seja, mas é isso. Sim, obrigado. E é legal ver a tua facilidade para fazer isso. Não é todo mundo que chega ali faz, modo dizer, brincando. Não é, sabe que não é brincando, mas quando você entende que vira uma brincadeira pro seu dia a dia, isso é muito mais prazeroso, né? Muito mais. Eu digo que faça um curso de comédia, vai ser bom. Vai ser bom. E, pessoal, quero agradecer também, não só você, mas todos vocês que estão assistindo aí. Então, toda quarta-feira, pessoal, Arocast aqui no nosso canal do YouTube. Muitas vezes ao vivo, algumas vezes gravadas, mas aqui, 12:30, quarta-feira. Então, já se inscreva aqui no canal. Também temos live de análise semanal e também sempre uma live falando de DeFi. Inclusive, estaremos agora com turma aberta da mentoria. Quem quiser mais informações, pode me mandar mensagem, já entra aqui no Instagram, igual o YouTube, André Aro. A gente vai ter explicando rapidamente a mentoria, um acompanhamento de um ano para você que quer entrar no DeFi. E a gente vai ter na semana do dia 26, na última semana de junho, a gente vai fazer a semana do DeFi para quem entrar na mentoria, um acompanhamento de 4 encontros para a gente acelerar esse processo, para fazer vocês entenderem e poder colocar a mão na massa. E aí sim, a gente entra naquele acompanhamento de um ano com grupos, calls mensais, e essa é a ideia, fazer vocês entenderem sobre DeFi e não copiar o que eu faço, beleza? Então é isso aí, obrigado, grande abraço pessoal, tamo junto e até mais.